Vamos lá, galera, questão número 98, questão trabalhando Michel Foucault. Michel Foucault tem sido cobrado em várias provas de humanística e de defensoria, tanto no Verdade e Suas Formas Jurídicas, quanto no Vigiar e Punir. Pode cair qualquer um dos dois para vocês, e o tema do panoptismo vai estar nos dois. Por isso que eu escolhi trabalhar isso. Então, vamos lá, a questão que eu considero das mais difíceis aqui, porque aprofunda bastante no tema do panoptismo. Então, panótipos, só lembrando, são aqueles modelos arquitetônicos em que uma pessoa consegue ver tudo que está acontecendo. Inicialmente, Foucault analisou o panoptismo nas prisões. São prisões circulares ou quadrangulares, ou octogonais, hexagonais, que tem uma torre no meio que o observador no centro da torre consegue ver tudo que está acontecendo ali. Isso é o panótipo. E essa ideia, ela pode ser extrapolada para outros modelos arquitetônicos. O professor naquele batente, na sala de aula que consegue ver toda a sala, os corredores de empresas com paredes de vidro para o chefe ou para o supervisor poder ver o que todos os funcionários estão fazendo. Tudo isso é panoptismo. Mas tudo começa na análise da prisão. O panótipo enquanto prisão. É assim que o Foucault começa a analisar o tema do panoptismo. E aí começa com o panoptismo confirma a teoria legalista da punição suscitada por Beccaria. Item incorreto. Isso aqui está incorreto. Por quê? Porque a teoria legalista, ela subordina o fato de punir à existência de uma lei explícita, a constatação explícita de uma infração a esta lei. Enquanto que, segundo Foucault, o panoptismo não. O panoptismo, ele traz o simbolismo da prisão. Então, enquanto que a teoria legalista subordina o fato de punir à existência de uma lei explícita, o panótipo não. O panótipo, ele vai trazer a simbologia da punição. Então, se contrapõe. B. O fenômeno da reclusão no século XIX é somente a combinação do controle moral e social nascido na Inglaterra com a instituição francesa estatal da reclusão em um local ou um edifício em uma arquitetura. Errado. Isso aqui também está errado. Por quê? Porque o termo somente tornou a alternativa incorreta. Embora seja possível afirmar que a reclusão no século XIX é uma combinação do controle nascido na Inglaterra e da instituição da reclusão local de origem francesa, é certo que há novidades em relação a ambos os modelos. No fim do século XVII e no início do século XVIII na Inglaterra, era o fato de um indivíduo pertencer a um grupo que fazia com que ele pudesse ser vigiado pelo próprio grupo. Então, não são somente esses aspectos. Os dois pontos estão certos, mas dizer que somente isso é que torna o item errado, certo? No século XIX, todas essas instituições têm por finalidade não excluir, mas ao contrário, fixar os indivíduos. A fábrica não exclui, mas liga aos aparelhos de produção. O hospital psiquiátrico não exclui, mas liga os indivíduos à correção. Então, existe todo um ambiente que está por trás desse conceito de panoptismo, não só essas duas figuras da Inglaterra e da França, não. C. A sociedade moderna que se forma no começo do século XIX é indiferente à pertinência do espaço social dos indivíduos, na medida em que tem necessidade de que os homens coloquem à sua disposição o seu tempo. Perfeito. Esse é o item a ser marcado. Esse é o item correto. De fato, essas instituições exercem controle sobre a totalidade ou quase totalidade do tempo dos indivíduos, e aqui o Foucault faz a contraposição entre a sociedade moderna e a sociedade feudal. Segundo o autor, na sociedade feudal, o controle dos indivíduos se faz essencialmente a partir da inserção local, pelo fato de ele ser membro da coletividade, membro do grupo. Já na sociedade do começo do século XIX, é indiferente essa noção de pertencimento ao grupo. Ela não interessa o controle especial dos indivíduos, mas simplesmente na medida em que tem essa necessidade de que eles
coloquem seu tempo à disposição. É a disposição do tempo para fins de produção. Então, o item a ser marcado, de fato, é a letra C. D. A partir do século XIX, com a instituição do panoptismo, o corpo dos indivíduos, constantemente vigiados, passa a constituir superfície e inscrição de suplícios e penas. Isso está errado, porque tanto no Vigiar e Punir quanto no Verdade e Suas Formas Jurídicas, os suplícios e as penas começam mesmo antes do panoptismo. O suplício era aquele procedimento medieval que a pessoa era esquartejada em praça pública, que era o procedimento da Inquisição, bota a pessoa dentro de um caldeirão pegando fogo, se não morrer é porque ele é inocente. O próprio corpo do indivíduo já era o objeto de prova. Então isso não começa com o panoptismo, isso vem da tradição do suplício medieval. E é no panoptismo social, cuja função é a transformação da vida dos homens em força produtiva, a prisão exerce uma função mais econômica, penal ou corretiva que simbólica. Não, como eu disse, ela tem uma função econômica, mas ela é essencialmente simbólica. Então está errado por dizer que não tem uma função essencialmente simbólica. É econômica, é corretiva, mas é essencialmente simbólica. Então, o item a ser marcado é a letra C. Questão 98, letra C, de casa.